Olá, meus queridos irmãos, amigos, que a paz de Deus esteja com todos nós. Quero desejar desde já um bom dia, boa tarde ou boa noite, independente do horário que você estiver vendo. Que Deus seja louvado em qualquer momento e que Ele esteja aí com você, te protegendo, guiando e te dando entendimento para as vontades de Deus, para que a gente possa cada dia mais fazer a vontade de Deus. Hoje eu vim trazer uma mensagem porque a realidade do nosso mundo hoje está muito, como se diz, capitalista. A gente fica só pensando em lucros, lucros, dinheiro, dinheiro, ganhar mais, nunca está satisfeito. A gente nunca tem o suficiente. A gente sempre temos para nós que a gente precisava de mais. A gente está depositando a nossa esperança no financeiro. A gente está depositando nossas esperanças no dinheiro. A gente está fazendo do dinheiro o nosso Senhor. A gente está trabalhando muito e sempre procurando um jeitinho ou outro para ganhar mais dinheiro. A gente às vezes até fala, não, se eu tivesse mais dinheiro eu seria mais feliz. Mas será que é isso mesmo? Será que essa é a vontade de Deus? Que a gente fique nessa correria atrás de dinheiro, que a gente e às vezes até esquece de outras coisas, só pensando em dinheiro, 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 pensando forma de ganhar mais dinheiro. Será que é isso que a Bíblia fala para nós? A Bíblia é a palavra de Deus. Então, em vez de falar, será que é isso que a Bíblia fala para nós? Será que é isso que Deus deixou escrito para nós? É isso que Deus tem falado para nós? Que a gente tem que correr atrás de mais, mais e mais? Então a gente tem que correr atrás do que necessita a nós, e o resto, se tiver de vir mais, será uma bênção de Deus, e a gente não precisa ficar pondo o dinheiro em primeiro lugar, porque hoje no mundo tá fácil isso. O dinheiro está em primeiro lugar nas vidas de todos nós. Nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar. A gente faz coisas e queremos sempre um lucro, queremos ganhar mais. E se caso ocorre de perder, um pouco que seja, a gente fica lamentando aquilo lá, só que a gente esquece que Deus fala que em tudo a gente tem que dar graça, em tudo a gente tem que agradecer, porque se a gente perdeu um dinheirinho ali ou alguma coisa, depois a gente pode ganhar mais, pode ganhar até melhor, se desde já a gente saber agradecer e reconhecer as situações que a vida nos proporciona. E eu quero começar lendo lá, o primeiro texto que eu quero ler. Hoje eu separei alguns textos que falam, apesar que na Bíblia tem vários textos, muitos textos que falam sobre dinheiro, sobre a questão da gente ficar correndo atrás do dinheiro, a gente ficar querendo riquezas, a gente não ser satisfeito com o que Deus já nos proporcionou. Então, são vários textos, mas eu separei alguns, poucos, para a gente ter um entendimentozinho. A gente vê que a palavra de Deus é bem clara quanto a isso. Porque hoje, infelizmente, até no meio evangélico, tá se pregando muito prosperidade, prosperidade, que Deus não quer que você seja, não tenha riqueza, Deus quer que seja riqueza, que Deus é o dono do ouro e da prata, porque que a gente não deve ter, que aí prega que as pessoas ímpias que não faz nada da vontade de Deus têm muito e por que que nós não podemos ter? A gente tem que parar e pensar, será que é isso mesmo? Será que tá certo a gente ficar pensando no dinheiro, a gente ficar pensando em ganhar, a gente às vezes fazer coisas que não deveriam ser feitas só por causa de dinheiro, de adquirir mais dinheiro? A gente vê pessoas que têm tanto dinheiro já, mas não estão contentes, querem mais, querem mais. E se o dinheiro realmente fosse a felicidade, não teria tanta gente poderosa com dinheiro, né? Poderosa que eu digo financeiramente, que chega a cometer suicídio, infelizmente chega a esse ponto, ao ato de infelicidade. Então, não é o dinheiro que vai trazer a felicidade. A gente tem que reconhecer que a nossa felicidade é outra. A nossa felicidade não é o dinheiro. E eu quero começar a abrir na Bíblia lá em Lucas 18, verso 18 a 24. É conhecido, é a história do jovem rico. E Jesus relata, né, sobre essa história, fala da situação, né, que ocorre, por quê. O jovem rico, ele era uma pessoa que não era temente a Deus.
ele dizia que era, né? Porque pelo que a gente vê aqui falando na história, a gente vê que ele era uma pessoa que professava ter a fé e tudo, mas infelizmente o coração dele estava em outro lugar, não estava na fonte principal. E ele mesmo se esquecia que quem proporcionava tudo para ele era Deus. E lá diz assim, ó, começa no verso 18. Lucas 18, verso 18, começa assim: O jovem rico. O título dessa mensagem. Certo homem de posição perguntou-lhe: Bom mestre, que fareis para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus. Pois então ele chegou em Jesus e falou: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Porque esse era um desejo dele, e não só dele, é o desejo de todos nós. Só que, como ele, muitos de nós não queremos fazer a vontade de Deus. Queremos fazer a nossa vontade, mas queremos os benefícios de Deus. Não é assim que acontece? Então, aí Jesus foi e falou: Sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, honra teu pai e tua mãe. Aqui já deixa um respaldozinho a importância de guardar os mandamentos de Deus. Que aqui Jesus falou. Jesus falou: Você sabe os mandamentos? E ele falou, né? Aí continua aqui. Replicou ele: Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvi aí. Então ele falou que ele, desde a juventude dele, ele já observava os mandamentos de Deus. Aí Jesus falou para ele assim: Uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás tesouros no céu. Depois vem e segue-me. Então aqui Jesus falou: Desfazes dos seus bens, vende tudo que tem, distribui para os pobres e vem e me segue, que você vai ter tesouros no céu. Porque o que importa não é tesouro aqui na terra. O importante é tesouro no céu. Só que o único problema desse jovem era isso. Que aí fala, mas ouvindo ele esta palavra, ficou muito triste porque era riquíssimo. Pensa, uma pessoa rica, Deus chega para essa pessoa e fala: desfaz os seus bens. Desfaz os seus bens e vem me seguir. Me segue, vem após mim. Você acha que vai ser fácil para essa pessoa desfazer dos seus bens para seguir a Cristo? Até nós mesmos que não temos uma condição financeira muito elevada, ou mesmo que tenhamos, se Jesus chegasse a nós hoje e falasse: Não, desfaz de todos os seus bens e vem me seguir, seria fácil para nós? Nós iríamos inventar vários empecilhos, nós iríamos colocar na nossa família, falar: como que eu vou sustentar a nossa família, como que eu vou fazer isso, como que eu vou fazer aquilo, em vez de confiar em Deus. E esse é o problema, porque se eu não sou capaz de desfazer das minhas coisas ou abandonar o que seja, abandonar pai, mãe, esposo, esposa, filho, filha, namorado, namorada, por causa de Cristo, significa que eu tô pondo outra coisa no lugar de Deus. Que aqui o jovem rico colocou o dinheiro acima de tudo. O dinheiro estava no lugar de Deus e ele não queria desfazer. Então o que que faltava para ele? Não era desfazer dos seus bens, era colocar Deus em primeiro lugar. Era isso que faltava para ele. O que faltava para ele era amar a Deus acima de tudo. Isso que faltava para ele. E no verso 24, lá diz assim, ó: E Jesus, vendo-o assim, triste, disse: Quão difícil entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E por que que Jesus falou isso? Quão difícil entrar no reino de Deus os que têm riqueza. É porque o rico não pode ter riqueza? É porque se a gente for rico, a gente não vai, não vai perder a salvação? Não é por isso. Jesus falou isso porque as pessoas ricas nunca estão contentes com o que têm e nunca ama outra coisa mais do que o dinheiro. Não todos os ricos, logo, mas por isso que Jesus falou, é mais difícil. Não é que não tem.
que tem as pessoas que têm as condição boa, mas o dinheiro não está em primeiro lugar. Tem até a história da Bíblia que o dinheiro não está em primeiro lugar, de alguns personagens da Bíblia, que Deus estava em primeiro lugar. Mesmo que tinha condição, Deus estava em primeiro lugar. E assim também tem que ser com nós. Se temos muito, nós temos que colocar Deus em primeiro lugar, não o dinheiro. E se temos pouco, não importa. A gente não tem que ficar tentando dar um jeitinho ou nos matando ali e aqui para ter mais, fazer uma coisa ou outra para a gente ter mais. A gente tem que ser contente, nos contentar, ser feliz e ser fiel a Deus. Que Deus nos honra. A gente tem que ser grato com o que Deus dá, porque às vezes a gente perde tempo reclamando que eu não tenho isso, eu não tenho aquele carro que eu queria ter, eu não tenho aquela moto que eu queria ter, eu não tenho os móveis que eu queria ter. Mas aí a gente perde tanto tempo reclamando, murmurando que eu não tenho, a gente esquece de agradecer que a gente tem família, a gente tem saúde, às vezes temos um trabalho e que tudo que eu preciso, eu tenho. Às vezes eu não tenho tudo que eu quero, mas eu tenho tudo que eu preciso, Deus me dá. Então temos que agradecer isso. Nós temos que agradecer. E o outro texto que eu quero ler está lá em Mateus 6:24. Mateus 6:24. E, e esse texto vem nos falando o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque há um de aborrecer-se e um de amar ao outro. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Que interessante, né? A gente não tem como a gente ter dois senhores, porque senão a gente vai amar um e odiar o outro. A gente vai ser mais devoto a um e devoto a outro. A gente não tem como amar a Deus e amar a riqueza. Então, para quem que nós estamos gastando nosso tempo? Nós estamos depositando nossas energias, nosso tempo em tentar ganhar lucro, tentar ganhar dinheiro ou nas coisas de Deus. Talvez eu possa ter alguma coisa que eu penso, vou fazer isso que eu vou ganhar mais ali, mas eu estou depositando meu tempo, minha energia naquilo ali e um tempo gasto que eu poderia estar entregando para Deus. Estou sufocando o tempo de Deus para correr atrás de coisas nessa terra, que vai ficar nessa terra. A gente não vai levar nada dessa terra. O que adianta a gente tentar ganhar, ganhar e perder o principal? A Bíblia fala de que adianta ganhar o mundo, mas perder o principal que é a salvação. Não interessa se eu vou viver uma vida humilde para sempre, mas a riqueza não está aqui. A riqueza maior está no céu e vai ser eterna. Aqui é passageiro, aqui não é eterno. E continuando, eu quero estar abrindo lá em Eclesiastes, Eclesiastes 5:10. Eclesiastes 5:10. E continua assim: quem ama o dinheiro, jamais dele se farta, e quem ama a abundância, nunca se farta da renda. Também isto é vaidade. Que interessante, quem ama o dinheiro, jamais dele se farta. A gente é acostumado a ver pessoas que tá sempre busca demais, busca demais. Os nossos políticos no Brasil mesmo. Que triste realidade. Tem tanto dinheiro, tanta condição, que se eles pararem de trabalhar, de fazer a função que eles fazem, eles têm condição de viver bem pro resto da vida deles e ainda sustentar mais alguns. Mas nunca estão satisfeitos. E estão fazendo mais, mais e mais. E nós também. Nós estamos sempre naquela ganância de querer mais, 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 correr atrás, fazer alguma coisa aqui ou outra ali para tentar tirar um lucrinho a mais. Isso nós estamos amando o dinheiro. Quem que é o nosso Senhor? Quem que é o Deus da nossa vida? É o dinheiro? É Deus? Quem que nós estamos pondo em primeiro lugar? Dinheiro não vai trazer felicidade? Não vai trazer nunca.
talvez possa te dar um conforto de fazer uma coisa ou outra, mas esse mesmo conforto que te dá pode te tirar a vida eterna, pode te tirar a paz, pode te tirar Cristo do teu coração. Mesmo que você lute e fale, não, o dinheiro não é o meu Deus. E você também diz assim que, não, eu tenho Deus no meu coração. O que que você está fazendo para mostrar, para provar isso? Você está pondo o dinheiro em primeiro lugar ou está pondo Deus em primeiro lugar? Pessoas quando têm esse desejo, essa ganância assim, nunca admitem que o Deus dele está sendo o dinheiro. Nunca são clara as suas palavras e de reconhecimento. Não, eu tenho um problema compulsivo. Eu tenho que buscar a Deus em primeiro lugar, não o dinheiro. Às vezes nós nos sujeitamos a coisas que não deveria sujeitar por causa do conforto, da vida financeira que nós temos. Talvez nós estamos fazendo alguma coisa, investindo ou estando com pessoas, com alguém que talvez a gente nem queira estar, mas está por causa da condição financeira que dá. A gente vê muito esses relatos de pessoas que casam com outra por dinheiro e vivem uma vida desgraçada, mas tá lá por causa do conforto que dá. Pessoas que pegam o seu dinheiro trabalhado assim e começam a fazer outra coisa pensando, não, isso vai gerar mais, vai gerar mais, vai gerar mais. Mas isso pode até te levar à ruína também, sem contar que pode te levar para a morte eterna, perder a glória, a riqueza que Deus quer te dar. E continuando o texto, eu quero abrir lá em 1 Timóteo, 1 Timóteo 6, 9 a 10. 1 Timóteo, não, 1 Timóteo, Hebreus, desculpa. Quero abrir em Hebreus 13, 5. Lá em Hebreus 13, 5, lá também é bem claro a mensagem. Seja a vossa vida sem avareza. Contentai-vos com as coisas que tem, porque ele tem dito: de maneira alguma te darei, nunca jamais te abandonarei. Desculpa, eu falei errado, te darei, né? Tá aqui, ó. Vou ler novamente. Seja a vossa vida sem avareza, que a gente não fique naquela ganância, querendo mais, querendo correr atrás de mais e nunca satisfeito com o que Deus já nos proporciona, com o que temos. Contai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Então, para a gente contar com as coisas que nós temos, não ficar pensando em mais e mais, porque ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Então, de maneira alguma, Deus vai nos deixar, de maneira alguma, ele vai nos abandonar. Então, a gente não precisa de dinheiro. A gente vai trabalhar, vai ter nosso dinheiro, vamos ter nosso dinheiro, sim. Lógico que temos que trabalhar, não adianta. Eu não preciso achar, não posso, né? Não devo achar que eu vou sentar, dobrar os braços, cruzar os braços, ficar em casa que Deus vai me sustentar assim. Não. Nós temos que trabalhar para isso. Mas nós não temos que ter a ganância de querer ficar rico, de falar, não, o que eu tenho não está o suficiente, eu quero mais e ficar nesse ciclo vicioso. Não é isso. Não é isso que nós temos. Deus vai nos dar o que a gente precisa. O que a gente precisa, Deus nos dá. E se Ele der a mais, glória a Deus por isso. E vamos ser gratos por isso. E satisfeito pelo que Deus nos dá. Nunca insatisfeito de querer mais lucrar, lucrar, lucrar. Isso leva nós à ruína. Isso tira Deus do nosso coração e coloca o dinheiro em primeiro lugar, que está sendo o mal desse mundo. E eu quero abrir agora sim eu vou abrir em Timóteo, 1 Timóteo 6, 9 e 10. 1 Timóteo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação
E isso é claro que quem quer ficar rico está disposto a tudo, disposto a qualquer coisa, disposto a pegar seu dinheiro suado ou investir em alguma coisa duvidosa, disposto a até passar outro para trás, a fazer coisas que não deveria fazer justamente pelo lucro. Então, tá aqui, ó. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e ciladas e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Forte, né? Que vai levar à perdição, porque pode cair em tentação que nos leva à perdição, à ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quem ama mais o dinheiro pode estar disposto a fazer qualquer tipo de coisa pelo dinheiro. Pensamentos maldosos, a pessoa vai fundo atrás do sonho de ficar rico. Que às vezes a pessoa tem o sonho de ficar rica e se sujeita a tudo. Se sujeita a fazer alguma coisa errada, a passar o seu irmão para trás, tirar vantagem do seu próximo, fazer um casamento indesejável simplesmente por causa do dinheiro. Tudo isso vai levar à ruína. E nada vai ficar, você vai ter uma vida infeliz, porque a verdadeira felicidade não está no dinheiro. A verdadeira felicidade está em Deus. Deus é a verdadeira felicidade. E alguns nessa cobiça desviarão da fé e a si mesmo se tornar se atormentarão com muitas dores. Aqui fica bem claro, né? Porque no meio evangélico, nós cristãos que estamos pondo o dinheiro em primeiro lugar, é fácil nos desviar da fé. Mas na verdade já estamos desviados, né? Não importa se nós estamos indo à igreja ou estamos lendo a Bíblia e orando, mas o coração não é de Deus. O coração tá igual o coração do jovem rico, pondo o dinheiro em primeiro lugar. Não precisa ser só quem tem dinheiro. Quem não tem também. Coloca o dinheiro em primeiro lugar, com o pensamento de eu quero mais, eu preciso. Deus não vai me deixar eu não ter, porque eu sou fiel a Deus. Por que que ele não pode ser fiel comigo e me dar? Ele te dá. Ele não deixa você passar necessidade. E se passar necessidade, talvez tenha um motivo para você estar passando necessidade. A vida da gente, a gente tem que se organizar, colocar nas mãos de Deus e entender que Deus é o doador da vida e tudo vem dele, provém dele. E nós temos que fazer a nossa parte e buscar a Deus e esquecer esse negócio de eu quero mais. Não, eu quero é Deus. Eu não quero mais as coisas dessa terra. Eu quero mais as coisas do céu, que aí Deus vai suprir as nossas necessidades. E para finalizar, eu tenho o texto, voltar lá em Mateus 6, verso 19. Mateus 6, verso 19 tá aqui, ó. Texto muito importante que a gente tem que tomar pra gente e sempre pensar quando a gente for fazer alguma coisa, pensando, visando lucro, quando a gente olhar pro nosso próximo visando lucro, quando a gente for pensar em um casamento visando lucro, vamos lembrar desse texto aqui, ó. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Porque é isso que acontece aqui. A traça e a ferrugem acabam com tudo. Os ladrões roubam. Então, para que que a gente vai ficar nessa ganância? E aí, continuando aqui, no verso 20. Mas ajuntei para vós outro tesouro no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Então, se nós estamos pensando em ficar acumulando riquezas nessa terra, querendo ficar rico, tirar vantagem, pensando, se sujeitando a tudo por causa
do conforto que o dinheiro pode nos dar nessa terra, o nosso coração está aqui. E o principal nós vamos perder, que é a salvação. Nós temos que estar alerta. Que Deus abençoe todos nós. Eu quero convidar todos agora para a gente fazer uma oração, buscar a Deus, a direção, para que Deus possa nos proteger e nos guiar. Então, se puderem curvar as frontes, fechar os olhos, para a gente falar com Deus. Senhor Deus e Pai que habita no céu, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para buscar a Ti, buscar a Tua direção, buscar o Teu carinho, o Teu cuidado, Senhor. Peço-te, Pai, que venha abençoar cada um que está assistindo esse vídeo agora e também venha estar conosco, Senhor. Mande seus santos anjos para nos proteger, nos guiar, Senhor. Seu Santo Espírito para nos guiar e nos controlar, Senhor, nos conduzir, para que possamos discernir entre o bem e o mal e fazer o certo, as escolhas certas, Senhor. Que possamos ligar a nossa vida a Ti, Senhor. Que o nosso coração esteja a Ti e não nas coisas desse mundo. Porque, infelizmente, nesse mundo, nós somos gananciosos, nós queremos dinheiro, queremos riqueza, poder, mas que quebre isso, Senhor. Que nós não queiramos mais isso e queiramos sim a Ti. Que possamos reconhecer que a verdadeira felicidade está em Ti, Senhor, e não nas coisas desse mundo. Que as coisas desse mundo só traz ruínas. Pai, abençoe a nossa vida também, Senhor. Que o Senhor seja o condutor de tudo de nós. Que possamos entregar a nossa vida a Ti. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Então, que Deus proteja e abençoe a cada um de vocês que está assistindo e a minha vida também. Eu peço para que Deus sempre esteja cuidando, iluminando e que essa mensagem possa servir para nos alertar do que nós devemos ter em nós mesmos, no nosso coração, o que nós temos que pôr no nosso coração. E se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos também, com seus familiares, para que essa mensagem alcance mais pessoas. Que Deus abençoe. Tenha um bom dia, ou uma boa noite, ou uma boa tarde. Amém.